nome de Jesus Cristo, nós colocamos nas tuas mãos a vida do pastor Maciel. Que o Senhor use ele como canal de bênção, ministra a tua igreja, meu Deus. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Nós precisamos, meu Senhor, dos teus conselhos, da tua sabedoria, das palavras, meu Deus, que nos guiará pelos longos dos nossos dias aqui na terra, até que um dia nós cheguemos aí nos céus. Que ele seja esse instrumento, meu Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitar que estamos de pé. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, Romanos 14. Eu orei ao Senhor pedindo uma mensagem para essa manhã, e o Senhor falou algo interessante ao meu coração. Antes da leitura da palavra, eu quero falar um testemunho. Eu já falei sobre ele há um tempo atrás, mas Deus tocou no meu coração para que eu repetisse hoje. É o testemunho de uma jovem, uma moça, que se encontrava depressiva, e ela estava passando por uma situação muito difícil. Ela sentia uma tristeza profunda dentro dela, e ela não via nada que pudesse alegrar o seu coração. Ela não via nada que pudesse se alegrar. E ela passava na frente de uma igreja. Todas as vezes que ela saía do trabalho, ela passava na frente da igreja, e ela via as pessoas que saindo da igreja muito felizes. As pessoas saíam dando risada, e ela olhava nos olhos da pessoa, olhava no rosto das pessoas, e ela via uma alegria. E ela falava consigo mesmo: é mentira isso, é tudo fingimento dessas pessoas, porque isso não existe. Não existe essa alegria. A gente não tem que sentir essa alegria, porque eu não sinto isso. Eu só tenho tristeza dentro de mim. Como que essas pessoas sentem tanta alegria? Isso não existe, isso é fingimento. Essas pessoas fingem para mostrar para as outras que são alegres, que são felizes, mas é tudo mentira. Ela pensava isso. E aí, todos os dias ela passava, quando terminava o culto, era o horário que ela estava passando, e ela via isso nas pessoas. A igreja pode sentar, para não ficar muito tempo. E ela olhava para as pessoas e viam isso, essa alegria, essa felicidade, e via o brilho nos olhos das pessoas, mas isso não convencia ela. Ela achava que era mentira, que era tudo fingimento, porque ela estava tomada pela depressão, e tudo que ela sentia era tristeza e vontade de tirar sua própria vida, vontade de se suicidar, porque a vida não fazia mais sentido para ela. E um dia ela passou na frente da igreja, e ela sentiu o desejo de entrar na igreja, porque ela queria saber se era verdade. Ela queria saber se realmente aquela alegria existia, ou se as pessoas realmente fingiam, se aquilo era fingimento, e as pessoas tentavam mostrar para as outras que eram felizes. E aí ela entrou na igreja, o pastor iniciou o culto, e quando fez o apelo, ela se levantou e foi lá e aceitou Jesus. A igreja estava vivendo uma campanha da busca do Espírito Santo, um propósito de jejum de 30 dias, e aí ela resolveu participar da campanha, porque ela ouviu o pastor falar que o Espírito Santo tirava a tristeza, o Espírito Santo fazia uma reforma dentro da pessoa, e fazia com que aquela pessoa sentisse alegria dentro dela, e ela começou a achar aquilo interessante, e resolveu participar da campanha de 30 dias de jejum, e ela começou a buscar. No penúltimo dia do jejum, ela estava diante do altar, buscando o Espírito Santo com toda a igreja,
muitas pessoas buscavam o batismo com o Espírito Santo e ela estava ali no meio deles. Mas ela ainda sentia muita tristeza dentro dela, mesmo indo para a igreja, participando do propósito do jejum. Só que nesse dia, ela foi tomada pelo Espírito Santo, ela foi batizada pelo Espírito Santo. Ela achava que o jejum ia terminar e isso não ia acontecer na vida dela. No penúltimo dia, faltava mais um dia para terminar o propósito. Nesse dia, ela foi batizada e ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. E a partir daquele dia, a vida dela mudou. Tudo foi transformado na vida dela. Tirou toda a tristeza, o desejo de morte acabou. Ela queria viver. E eu vi isso, um repórter entrevistando ela. E ela começou a chorar. Falando isso, ela chorava e o repórter perguntou: por que você está chorando? É de tristeza? Ela falou: não, hoje eu choro de alegria, porque eu tenho o Espírito Santo. Olha só, por que eu estou falando isso? Porque eu quero que o Espírito Santo abra o seu coração, para você ouvir aquilo que eu vou falar para você nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que batizou essa moça e mudou a vida dela, mudou a história dela, porque ela falou que ela usava roupas pretas. Você já viu pessoas que usam todas as roupas pretas? Ela usava toda a roupa preta porque ela achava que aquela cor era a cor que satisfazia ela. Não tinha motivo para ela usar uma roupa com cores alegres. Mas ela falou que a partir daquele dia, ela pegou todas aquelas roupas feias, escuras, jogou tudo fora, e ela começou a usar roupas com muitas cores, que traziam uma alegria, porque isso satisfazia o seu coração. Ela queria mostrar para as pessoas o que ela sentia, a alegria, o prazer de viver. Ela queria que as outras pessoas sentissem o que ela sentia. E ela falou que isso é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo, é você ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Glória a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17. Está escrito assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Hoje, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão muito preocupadas com os alimentos físicos, com arroz, com feijão, com óleo, com açúcar, com café. E estamos buscando isso, as pessoas estão perdendo todo o seu tempo buscando isso, se dedicando à sua vida, preocupado com isso. Por quê? O tempo que estamos vivendo nos leva a isso, a ter essa preocupação e a dar tanta importância aos alimentos físicos. Mas veja o que a palavra de Deus diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Então, nós vivemos num tempo que não tem comida. Mas por que não tem comida? Eu ouvi o pastor pregar esses dias que aonde não tem fé, não há justiça. Aonde não tem fé, não há justiça. Mas veja o que está falando a palavra: o reino de Deus é justiça e paz. E muitas pessoas hoje não têm paz. Por que não tem paz? Porque a preocupação não é ver o lado espiritual, a preocupação é o lado físico. Nós estamos dando muita importância às coisas físicas, e estamos buscando a isso, estamos investindo nisso. Mas e a vida espiritual? O Senhor Jesus, Ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o que nos alimenta não é só o pão físico. O que nos alimenta verdadeiramente é a palavra de Deus, é o alimento espiritual que nos alimenta. Uma pessoa que está enferma fisicamente, provavelmente espiritualmente ela está enferma,
Porque uma pessoa que está saudável espiritualmente, provavelmente ela vai estar saudável fisicamente. Então nós temos que priorizar o quê? O espiritual. Precisamos dar valor ao físico, sim. Precisamos dar importância, sim, às coisas físicas, aos bens físicos, sim, é muito importante para a nossa vida. Mas a nossa prioridade, como foi pregado, tem que ser o espiritual. Porque se você está bem espiritualmente, você vai bem fisicamente. Se você é uma pessoa doente espiritualmente, você vai ser doente fisicamente. Então, nós devemos buscar o espiritual. Abra sua Bíblia aí. Deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza. Nós vamos andar um pouquinho pela Bíblia. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Atos 10. Atos 10, versículo 44. Atos 10, 44, diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O apóstolo Pedro, ele é chamado pelo homem chamado Cornélio. Cornélio manda chamar Pedro, porque ele tem uma visão. Aparece um anjo a ele e fala para ele mandar chamar Pedro, para que Pedro venha pregar para ele. Cornélio, ele era um soldado romano, mas ele era um homem piedoso, ele era um homem bom, ele orava e ele jejuava a Deus, e Deus se agradou dele, e manda chamar Pedro. Ele manda chamar Pedro. Quando Pedro chega na casa dele, Pedro vai pregar a palavra para eles, e quando Pedro começa a pregar a palavra, o que acontece? Deus derrama o Espírito Santo sobre todas as pessoas, sobre todos os que estavam lá, foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro não colocou a mão nas pessoas. Aquelas pessoas que estavam lá, muitas delas não tinham aceitado Jesus, muitas delas não tinham intimidade com Deus, muitas delas não tinham se batizado nas águas, muitas delas não tinham se convertido, e foram todas batizadas pelo Espírito Santo. É interessante, né? E tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, buscando, orando, e não acontece. Isso não é interessante? Versículo 45 diz assim: E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do que o dom do Espírito Santo se derramaram também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificavam a Deus. Olha só que glorioso. Aquelas pessoas não tinham intimidade com Deus, eles não conheciam, mas ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles foram cheios da presença de Deus, e falavam em línguas. E os judeus que estavam lá com Pedro, vendo isso, ficaram maravilhados, porque eles achavam que era só os judeus que iam receber o Espírito Santo. Mas Deus deu o Espírito Santo para todos. Tem pessoas que pensam que porque ela é uma pecadora, ela comete erros, ela não pode ser batizada com o Espírito Santo. Tem pessoas que pensam assim, por causa disso ela não busca, ela não investe, ela não acredita, porque ela acha que isso não pode acontecer com ela. Eu quero falar para você que o Espírito Santo foi derramado, dado para todos, para todos, para todos. Nós vamos ver que no dia de Pentecoste, lá não tinha ninguém convertido, muitas pessoas nem conheciam Jesus, e foram batizadas com o Espírito Santo. Então, se você tem o desejo no coração, busca Deus, faz um propósito com Deus, porque Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos 19, por gentileza. Vamos andar um pouquinho na Bíblia. Atos 19, versículo 2.
Atos 19, 2 está escrito assim: e disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo? É Paulo que está falando. Quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Olha só, essas pessoas, eles não têm ouvido falar do Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizado? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que se cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? Veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam. Aquelas pessoas não conheciam o Espírito Santo, eles não conheciam, mas Paulo pergunta para eles: vocês foram batizados no quê? Eles dizem: foram batizados no batismo de João, no batismo do arrependimento. Então Paulo impõe as mãos sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, eu e você podemos ser batizados com o Espírito Santo. Mas talvez você diga: mas eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas falhas, e quem não tem? Eu sou pecador, e quem não é pecador? Você acha que alguém que sobe aqui no púlpito não peca? Será que alguém que vem pregar aqui não peca? Todos nós pecamos, e o batismo no Espírito Santo é para todos. Mas por que tem muitas pessoas que não são batizadas? Tem pessoas que vivem muitos anos na igreja e não é batizado. Porque não busca, irmão. Porque não busca. O dia que você colocar o seu coração e você for determinado, você for decidido, você fizer um propósito com Deus, você será batizado com o Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus. Que todos sejam cheios do Espírito Santo. E eu vou falar para você, assim como Deus mudou a vida dessa moça aqui, que vivia uma vida triste, derrotada, querendo tirar sua própria vida, não tinha graça na vida dela. O dia que você for cheio do Espírito Santo, Ele vai mudar a sua vida também. Ele vai mudar a sua história também. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, por gentileza. Mateus 3. Deus, Ele quer nos batizar com o Espírito Santo. Mateus 3, versículo 11. Mateus 3, 11 está escrito assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que venha após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza com o Espírito Santo? É o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos batiza com o Espírito Santo. Então eu preciso fazer um esforço, eu preciso fazer um propósito com Deus, eu preciso santificar a minha vida. Você vai ser perfeito? Não, mas você precisa mostrar para Deus o seu interesse, você precisa mostrar para Deus o que deseja o seu coração, a sua vontade. Se você se despojar e buscar a Deus, Ele vai te batizar com o Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Muitas pessoas têm o desejo no coração, e muitos ficam frustrados, porque não investem, irmão, não busca. E não tem coisa melhor do que você ser cheio do Espírito Santo. Não tem coisa melhor. Quem já sentiu o gozo da presença do Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Quem já foi batizado sabe o que eu estou falando. E você se torna uma outra pessoa.
O que eu estou falando aqui não é besteira não, porque se tem alguém aqui batizado com o Espírito Santo, sabe que eu estou falando é verdade. Então, faz o propósito com Deus, busca Deus, e você será cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 38. João 7, 38. João 7, versículo 37. Está escrito assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa palavra tem sido muito pregada aqui. Se alguém tem sede, veja o que a palavra diz. O Senhor Jesus, ele se levanta no meio de uma festa. Tinha muita gente na festa. Era o último dia da festa. Provavelmente é o dia que tinha mais gente na festa. Ele se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja que ele quer dar água, mas é para todo mundo? Não. Ele quer dar água para quem tem sede. Quem tem sede, vem e beba. Que água é essa? É a água do Espírito Santo. É a água que ele ofereceu para a mulher samaritana. A água que vai jorrar, a água viva dentro dela, para a salvação eterna. Essa é a água que o Senhor Jesus está oferecendo. Para aquele que tem sede, receba o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 8. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva correrão do seu ventre. Quem? A água vai correr de quem? Daquele que for cheio do Espírito Santo. Quem vai receber essa água? Aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o versículo 39. Isso disse ele, do Espírito que haviam de receber, e os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foram dados, por ainda Jesus ter sido glorificado. Ou seja, o Espírito Santo ainda não tinha descido, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, mas ele já oferecia água, ele já estava oferecendo a água para saciar a sede. Então, se eu tenho sede de Deus, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que me esforçar e me dedicar para ser cheio do Espírito Santo, para receber o batismo com o Espírito Santo, porque o crente que é cheio do Espírito Santo, irmão, ele é um crente diferente. Você sabia disso? O crente que é cheio do Espírito Santo, ele não vai se desesperar nas lutas, ele não vai entrar em desespero, na dificuldade, diante do problema, na situação que nós estamos vivendo aí. Tem muitas pessoas se descabelando, pensando em tirar a sua própria vida, porque não tem Deus na vida dela. Muitas pessoas estão pensando em se suicidar, em se jogar na frente dos carros, em tirar a sua própria vida, porque ele teve um aperto, ele teve um prejuízo, ele ficou desempregado, ele quer tirar a sua vida. Por que ele quer fazer isso? Porque ele não tem o Espírito Santo na vida dele. Por que tem muitas pessoas perdidas diante da situação, sem direção, sem saber o que fazer? Por quê? Porque não tem o Espírito Santo dentro da vida delas. Porque o Espírito Santo, ele nos consola no desespero, ele nos ajuda, ele é nosso intercessor, ele nos ampara, ele nos dá a direção, ele nos mostra o que devemos fazer diante da dificuldade, diante da luta. Se você colocar o seu joelho no chão e pedir a misericórdia dele, ele te mostra o que você vai fazer, ele mostra o caminho que você deve seguir, por onde você deve andar. Você não fica perdido sem saber o que fazer, mas muitas pessoas não dão valor a isso. Não se investe na busca do Espírito Santo. O culto da busca do Espírito Santo é um dos cultos mais vazios aqui na igreja. E você sabia? Para mim, é o culto mais importante da igreja. Eu falo isso sempre. O culto mais importante não é o culto de domingo. É muito bom você vir no culto de domingo, mas para mim,
o culto mais importante é o culto de quinta-feira, da busca do Espírito Santo. Mas muita gente não liga para isso. Muitas pessoas não dão importância a isso. Não tem valor. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Ninguém. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Ninguém. Não tem valor. As pessoas não dão muita importância para isso. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Coríntios 12. O dia que você for cheio do Espírito Santo, você vai ver como muitas coisas só. Glória a Deus. Obrigado, irmão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Está escrito assim, ó. 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, para Deus, não importa quem a pessoa é, se ele é grego, se ele é servo, se ele é livre, não importa quem seja, Deus quer que ele seja cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz, não importa quem ele seja, mas desde que beba da mesma água, desde que beba do mesmo Espírito. Então, é isso que importa para Deus. Não importa quem a pessoa seja, se a pessoa tem defeito, se não tem, se ela errou, se ela pecou. Irmãos, nós precisamos buscar o Espírito Santo, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é uma promessa de Deus para nós. Abra sua Bíblia aí no livro de Joel, Joel capítulo 2. Joel 2, Joel capítulo 2. Obrigado, irmão. Joel 2. Joel 2, versículo 28, está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. Olha só, que interessante, me chama a atenção, velhos ter sonhos. Como que velhos vai ter sonhos se a pessoa já está velha? Mas veja o que a palavra diz, você pode até ser velho, mas se você for cheio do Espírito Santo, você vai ter sonhos. Por quê? Porque Deus nos dá, irmão, Deus ele nos dá essa força de acreditar, mesmo na velhice, você pode acreditar que os seus sonhos possam se realizar, os jovens vão profetizar. Olha só, versículo 29, também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então a promessa de Deus, derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo aquele que tem o desejo no coração, sobre todo aquele que busca, sobre todo aquele que investe. Então nós precisamos acreditar e buscar o Espírito Santo de Deus, porque no dia que você for cheio do Espírito Santo, irmão, a sua vida vai mudar, você vai ver. Abra sua Bíblia aí,
no livro de Atos. Atos capítulo 2, para a gente fechar aqui. Atos 2. Olha só, ultimamente, eu tenho pregado só as palavras que Deus tem me dado, palavras duras. Mas essa palavra de hoje, eu pedi ao Senhor para que Ele me desse uma palavra que viesse falar ao coração das pessoas, que viesse trazer uma mudança, não só a palavra de correção, de ensinamento, mas uma palavra que você venha te renovar, que venha te fortalecer. Eu gostaria de pedir que a igreja ficasse de pé, por gentileza. Olha o que diz no livro de Atos 2, a partir do versículo 1, diz assim, cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, assim como nós estamos aqui hoje, reunidos aqui no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Eu gostaria que você fechasse o seu coração, que você fechasse os seus olhos e você buscasse o Espírito Santo nesse momento. Feche os seus olhos e busca Ele. Olha só o que diz. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que fazia um barulho mais ou menos assim. Abre o seu coração. Abre o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus quer entrar. Esse barulho era o barulho do Espírito Santo tomando lugar. Olha o que diz a palavra. Um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Toda a casa foi cheia do Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração, para que você venha ser cheio da presença de Deus. Versículo 3 diz assim, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais passaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo, porque Ele quer vir sobre a sua vida agora. Ele quer te renovar, Ele quer te encher. Derrama agora, Senhor. Derrama agora, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre esse lugar. E enche essas pessoas da Tua presença. Abre o seu coração, começa a dar glória a Deus, porque o mesmo Espírito que foi derramado em Pentecoste é o mesmo que está aqui, e Ele quer te encher nessa manhã, Ele quer te renovar, Ele quer te avivar, Ele quer te batizar. Abre o seu coração, porque o Espírito Santo quer te tomar. Busque a Deus, abre o seu coração. Fala glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo sobre esse lugar, inunda essa casa, meu Pai, como o Senhor encheu em Pentecoste. Derrama agora, Senhor, o Teu Espírito e faz essas pessoas falarem língua, essas pessoas que estão frias, essas pessoas que estão desanimadas, que faz tempo que não sente a Tua presença, outros que nunca viu, que nunca sentiu a presença do Espírito Santo. Enche agora, meu Pai, esses corações e faz essas pessoas ser renovadas, faz essas pessoas ser avivadas, faz essa pessoa sentir a Tua presença, meu Pai, porque essa é a Tua vontade, esse é o Teu querer. Derrama a Tua glória nesse lugar, meu Pai, e renova esses meus irmãos, enche eles do Teu Espírito.
Faz, meu Pai, eles transbordar da tua santa e gloriosa presença. Abra a sua boca e busca a Deus e seja cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós te amamos, meu Pai, te adoramos, queremos mais do teu Espírito, meu Senhor. Vem, Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Como é bom sentir a tua presença, Senhor. Oh, labachurianda balabás. Oh, labacanderes. Vem enche-nos da tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Vem, Espírito Santo de Deus. Busca o Espírito Santo, seja cheio da presença. Santo Espírito, Senhor é maravilhoso, esperamos pelo seu soprar. Vem com óleo, venha nos ungir. Com seu fogo, vem nos batizar. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Senhor, aleluia. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Vem, Espírito Santo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aqueles que têm boca, adore ao Senhor essa manhã. O Espírito Santo clama, o Espírito Santo geme. Oh, aleluia! Vai que ser bem-vindo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo de Deus. Vem como Pentecoste, vem nos batizar. Oh,
O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Levante o clamor essa manhã. Aleluias. Espírito Santo de Deus, Pai, nós somos falhos, nós não merecemos tanto amor. Oh Deus, que amor é esse que nos constrange, Senhor, que nos deixa envergonhados. Aleluias. O Senhor quer ouvir a sua voz, quer ouvir a sua oração. Será que você não tem nada para falar para o Senhor essa manhã, esses dias? Oh Espírito Santo de Deus, nós clamamos por um avivamento, Senhor, com batismo, com línguas, com cura, com renovação. Oh, aleluias, aleluias. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo. Ora minha cantora, minha covenant, sorilaba cantora, minha. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor. Oh Deus, vem com teu vento impetuoso. Vem como em Josué, Senhor, vem como em Joel, Senhor. Nós queremos correr sem se cansar. Nós queremos profetizar, Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa tomar o seu coração e que você possa ser renovado, avivado e batizado com o Espírito Santo. Você que crê, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.